Oi gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo depois de conversar com algumas pessoas, né, e refletir um pouco também sobre tantas notícias de violência contra mulheres que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, né? E nesse vídeo eu não vou falar sobre essas situações em si, essas notícias em si, mas eu vou falar sobre o impacto de tudo isso sobre nós, né? Eu vou falar sobre como é ser uma mulher sensível num mundo misógino, onde a violência contra mulheres parece não ter trégua, né? E também em um mundo onde as informações e as notícias estão disponíveis para a gente todos os dias, a todo momento, para a gente pensar qual é o impacto de tudo isso sobre a gente. E eu já adianto que esse é um tema um pouco complexo, né? Porque pode gerar diversas interpretações, mas eu vou compartilhar o que eu tenho pensado sobre isso e vocês podem comentar aqui também o que é que vocês acham, tá? E para começar, eu vou definir o que é que eu estou chamando de uma mulher sensível. E eu estou falando de uma mulher que não está alheia à sua realidade, né? Que se importa com o que acontece no mundo, que se comove com as desigualdades, com as violências e que está sempre buscando tornar o mundo um pouquinho melhor para si mesma e também para as outras pessoas. E justamente por isso ela está sempre tentando compreender tudo isso, né? Todo esse contexto, buscando se informar, buscando estar por dentro do que acontece. Então, é também uma mulher que está sempre consumindo e compartilhando informações pela internet. E aí, né, o Facebook, o Instagram, o Google, com suas métricas, seus algoritmos, identificam os temas de interesse dessa mulher e todos os dias e todas as horas ela recebe cada vez mais informações sobre essas questões. Então, acontece uma verdadeira avalanche de notícias, sem contar a televisão também. Então, essa é uma mulher como eu, e provavelmente é também uma mulher como você que se interessou por esse vídeo. Então ela acorda, né, prepara seu café da manhã, toma seu café e antes de começar a trabalhar, ela dá uma olhada nas redes sociais para se inteirar ali das notícias do dia, né? Depois ela vai trabalhar, vai cuidar da casa, vai cuidar da família e em alguns momentos do dia ela se sente inquieta, se sente angustiada. Ela sabe que alguma coisa não está bem, mas ela não sabe direito o que é, né? Agora imagine aí que naquele momento lá em que ela foi se atualizar das notícias, ela vê 2 ou 3 notícias de violência contra mulheres, né? Uma foi assassinada pelo companheiro, outra foi estuprada por um médico, outra está sendo julgada na internet por ter sofrido um abuso, uma violência sexual. E depois de ver tudo isso, ela vai trabalhar com o peso do mundo sobre os ombros. E aí se sente inquieta, se sente cansada, se sente ansiosa, se sente com medo, mas não sabe exatamente do que ela sente medo. E aí agora eu quero que você me diga, né, quantas vezes você ouviu falar sobre violência contra mulheres nas últimas semanas? Em quantas situações você ouviu falar sobre violência doméstica, violência sexual, só nos últimos dias? Se você é uma mulher que está atenta e é sensível a essas questões, eu imagino que toda vez que você acessou alguma notícia dessas, você foi capaz de reproduzir na sua mente algumas imagens dessas atrocidades. Se você, por exemplo, é uma mulher que já pariu pelo menos uma vez na sua vida, eu sou capaz de apostar que quando você soube da notícia de que um médico estuprou uma mulher em pleno trabalho de parto, você imediatamente se lembrou de como foi o seu parto e aí imaginou quão terrível deve ter sido para aquela mulher. Ou ainda pior, se você é uma mulher que já sofreu alguma situação de abuso ou de violência, com certeza a cada notícia dessas, suas lembranças traumáticas acabam sendo reavivadas, porque são imagens que realmente nos chocam e isso fica marcado na nossa mente. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu não tenho dúvida de que tornar público essas notícias é um trabalho importantíssimo e é algo que vem crescendo, né, também nos últimos tempos, porque as pessoas estão cada vez mais se encorajando a compartilhar seus relatos, né? A mídia está cada vez mais noticiando fatos como esse. E tudo isso é muito importante, porque é preciso mesmo trazer para o debate público o que antes ficava restrito ao privado. Então, antes o que acontecia com as mulheres era problema só delas e pronto. E cada vez mais a gente está tratando essa questão como de fato é, não como um problema individual, mas como um problema social. Então, é importante sim tornar público, mas isso não implica que não tenha consequências, e consequências com as quais talvez a gente não contasse, e que tem um impacto altíssimo para nós, porque estamos sendo expostas o tempo todo
através de imagens, de entrevistas, de comentários, né, de relatos e tudo mais. Há uma cadeia complexa que vai formando imagens mentais muito bem estruturadas na nossa mente. E aí a nossa mente tende a confundir possibilidade com probabilidade. E essa diferença entre o que é possível e o que é provável é um tema de estudo bem antigo na psicologia e se usa muito quando a gente vai falar de ansiedade, né? Então vamos pensar aí como que funciona uma mente ansiosa. Tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo aqui sabem do que eu estou falando. Então a mente ansiosa, a pessoa ansiosa, ela imagina diversos cenários por antecipação, né? E sua mente acaba confundindo com isso o que é possível do que é provável. Esse tema é muito importante para falar sobre o assunto desse vídeo, porque todas as informações a que somos expostas a cada dia nas redes sociais, na televisão, nas conversas em grupo, podem facilmente confundir a nossa mente entre o que é possível e o que é provável. Isso explica, por exemplo, por que a mulher da história que eu contei no início, ela se sente com um medo paralisante, né? Um medo que aumenta a cada dia, mas ela não sabe explicar muito bem por quê. Então pense aí, todos os dias a gente tem acesso a uma quantidade infinita de imagens mentais geradas por notícias de mulheres que foram violentadas, assassinadas, estupradas. E isso aumenta muito a chance de desenvolver uma coisa que se chama fadiga de compaixão. A fadiga de compaixão é um tema, né, que tem sido cada vez mais estudado na psicologia e é uma espécie de exaustão emocional profunda que ocorre quando uma pessoa que está sendo exposta continuamente a situações que despertam empatia, necessidade de acolhimento, né, que despertam esse sentimento de compaixão e acaba gerando uma espécie de estresse secundário, um trauma secundário, que é quando não é você que está sofrendo a situação diretamente, mas você se expõe à comoção envolvida naquilo. E quando isso acontece continuamente, né, não dá tempo da pessoa se restabelecer emocionalmente. Então, tudo isso configura a síndrome de fadiga de compaixão, que gera mal-estar, que gera depressão, que gera níveis elevados de ansiedade, podendo chegar até ao pânico. Então, se eu sou exposta a notícias de 2 ou 3 casos de violência por semana, depois de alguns dias, minha mente confunde possibilidade com probabilidade. E diante do mundo misógino, né, como eu disse, onde a violência contra mulheres parece não ter trégua, há realmente a probabilidade de sermos violentadas em alguma medida. Isso é real. Mas aqui eu estou falando sobre carregar o impacto disso nos nossos ombros todos os dias. Então, quando nos chega alguma notícia, né, pensamos imediatamente que horror que ela passou por isso por ser mulher. E nosso cérebro entende que horror que isso pode acontecer comigo. E rapidamente passa para que horror que isso vai acontecer comigo. E realmente pode acontecer. Porém, a probabilidade estatística acaba sendo menosprezada por conta da superexposição a essas notícias todas. Então, como eu disse no início, esse assunto não é muito fácil, né? Não dá para ser simplificado. Eu não estou dizendo que, afinal, não existem tantos casos de violência contra a mulher, porque quando a gente olha para a realidade, a gente constata que tem ficado cada dia pior. Também não estou dizendo que essas notícias não deveriam ser divulgadas, né? Porque devem sim. Mas há algo mais, né? Há algo que a gente precisa fazer para nos preservar nesse mundo misógino, né? Com tanta violência contra mulheres. E eu não sei muito bem o que seria isso, né? Gostaria muito de saber. Mas, a princípio, eu consigo pensar em 2 coisas. A primeira é levar a sério o impacto de tudo isso na nossa saúde mental, né? Não subestimar e ter em mente que tudo isso nos afeta. E muitas vezes uma angústia, um medo, um mal-estar que não se sabe muito bem de onde vem, pode já ser uma fadiga de compaixão, um trauma secundário. E a segunda coisa é uma saída bem simples, porém bem eficaz, né, bem efetiva, que é se desligar de tempos em tempos, né, buscar outras coisas que ajudem a ficar um pouco alheia da realidade. De vez em quando isso não faz mal a ninguém, né, e nos ajuda a não sucumbir diante de um contexto que é tão hostil para todas nós.